Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só a peça que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, todinha feita no nylon emborrachado, que muita gente só usa para forro ou para peças fitness. E eu vou trazer para vocês essa bolsa aqui maravilhosa, com essa alça de sintético. Olha isso, que luxo, que coisa mais linda. Esses dois zíperes aqui na frente, que forma um bolso aqui no meio. Esse fundo aqui, que ele é um pouquinho diferente, mas é super fácil de fazer também. Hoje vai ser uma aula bem rapidinha, tá? Porque é uma peça simples, tem alguns detalhes, mas ela é simples de fazer. Eu não vou ficar mostrando muito as costuras, tá? Porque são todas costuras retas, então até iniciante vai saber fazer. E ela tem também um outro detalhe, que ela é dupla face. Eu vou virar ela agora para vocês verem como que é o lado de dentro. E olha só, este é o lado de dentro, que agora virou o lado de fora, também feito no nylon emborrachado. Eu dei um acabamento ali, ó, para não ficar o botão aparecendo. E olha que linda que ela fica dos dois lados. Gente, é perfeita essa bolsa. Dá para usar com um salto alto, com tênis, com sandália, com o que você quiser, porque ela serve para várias ocasiões. E olha só que coisa mais linda. Este nylon emborrachado você encontra lá no meu site, vou deixar aqui para vocês. Tem o nylon emborrachado, tem o cedro, que foi esse que eu usei para fazer a alça, mas você pode fazer a alça pronta, que também tem lá no site. Então dá uma olhadinha para você adquirir os materiais. E agora eu vou mostrar o passo a passo para vocês, mas eu vou pedir para vocês já deixarem o like, porque essa peça tá mais do que merecida, né, gente? Então, deixando o like e se inscrevendo para o canal agora sim, bora pro vídeo. Bom, então eu tenho aqui o meu nylon emborrachado, que é o que eu vou usar para fazer essa peça. Eu cortei na medida de 45 por 35, é uma sugestão de medidas. Vou cortar 2 vezes no principal e 2 vezes no forro. Eu vou fazer tanto o principal quanto o forro no mesmo material, tudo no nylon emborrachado. Se vocês quiserem usar essa peça como dupla face, também pode, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo as opções que você tem para essa peça. Então, eu vou usar o nylon emborrachado pink do lado de fora e o preto do lado de dentro, tá? Vou cortar, então, 2 vezes principal, 2 vezes forro. E vou cortar 4 vezes na manta. Eu tô usando essa manta aqui, que é AR1, tá? Não vou usar espuma, porque eu não quero que essa peça fique muito dura. Eu não quero que ela fique muito estruturada. Eu quero que ela tenha, né, um pouco de armação, mas que ela também tenha, né, um certo molejo assim nela. Então, por isso que eu vou usar a manta. E daí eu corto 4 vezes. A parte da frente, eu vou colocar 2 zíperes na diagonal. É opcional. Se você não quiser colocar esse zíper, não precisa, mas eu acho que é a graça da peça, é justamente esse detalhe na frente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação aqui na parte de baixo de 10 centímetros e na parte de cima 15 centímetros. Vou traçar uma diagonal e vou cortar. Do lado de cá, nessa mesma posição, eu faço a mesma medida. 10 centímetros aqui embaixo e 15 centímetros aqui em cima. Vou traçar e cortar. Vai ficar desta forma. Deixa eu pegar aqui. Vai ficar assim, tá? Então, nós temos aqui. Eu vou fazer isso somente no espelho da frente, tá? O de trás eu não vou colocar zíper, é só no da frente. Então, como que vai ficar? Vai ficar desse jeito, tá? 10 centímetros aqui embaixo, ó. E 15 centímetros aqui em cima. Cortei e ficou assim, então. Ficamos com 3 partes aqui iguais, tá? Nessas partes eu vou colocar o zíper. O que eu fiz? Eu já costurei a manta acrílica aqui, tá? Já passei as costuras. Eu dei 6 centímetros de distância entre elas. Então, eu fiz somente isso para adiantar para esse vídeo não ficar muito longo, porque isso aqui é simples. Não tem muito o que explicar, é somente, ó, coloca a manta e passa a costura. Eu passei a costura na manta depois que eu cortei, tá? Pra poder ter arremate aqui. Porque se você passar antes e depois cortar,
essas costuras, elas vão ficar desfiando, tá? Vai ficar descosturando. Então, por isso que eu primeiro cortei, depois eu passei essas costuras, certo? Na parte de trás, eu só vou colocar a manta e fazer a costura reta aqui, na mesma distância dessas daqui. Então, atrás a gente só vai ter a costura e mais nada. Se quiser fazer mais bolso, pode fazer, fiquem à vontade. Então, eu vou reservar agora essa parte aqui. Pode ser que tenha, né, que dê alguma alteração aqui nas medidas, porque nós vamos colocar zíper, então pode ser que aumente um pouquinho essa medida, mas aí a gente acerta para que no final a parte da frente pronta, já com os bolsos de zíper, fique com 45 de largura, certo? Então agora, o que eu vou fazer? Eu peguei 2 zíperes e o que eu fiz? Eu passei o cursor e coloquei um acabamento com o próprio nylon, aqui com o próprio material. Então, eu fiz aqui, esse zíper, ele fica menor, tá? Então, aqui, ó, ele tem que ficar, ó, menor do que a altura aqui da minha diagonal. Vou passar a medida dele pra vocês. Ele ficou com 32 centímetros. Ó, isso aqui é o meu zíper. Ele tem 32 centímetros. Aqui tem o acabamentinho. Esse acabamentinho aqui eu faço com 4 centímetros. E aí, depois o que sobrar, a gente refila. Então, eu fiz isso nos 2 zíperes. Já deixo o cursor passadinho, tá? E aí, eu preciso do forro. Esse bolso aqui, essa parte da frente, ela o que vai ser? O bolso vai ser só aqui o meio. Então, esses 2 zíperes que a gente vai colocar aqui, esses 2 zíperes, eles vão dar acesso ao meio. Então, você vai abrir, qualquer um dos 2, ele vai ter acesso ao meio. Aqui não, aqui eu vou deixar costurado, então aqui vai ficar uma barreira, não vai ter bolso pra cá. Se você quiser colocar bolso pra cá também, fique aí à vontade, coloca mais, né, acrescenta mais forro aí. E aí, você pode colocar o bolso pra cá também. Eu não vou colocar. Então, o que eu fiz? Eu cortei aqui o forro. Esse aqui é um cetim dublado na malha plush. Cortei aqui, olha só, na mesma medida dessa parte do meio. E cortei um pouco maior, tá? Que ele vai ser aqui, ó. Nós vamos colocar ele aqui, porque esse aqui vai ficar, né, desse jeito. Ó. E aí, ele fica um pouco maior, porque é o fundo desse bolso aqui do meio. A hora que a gente começar a costurar, vocês vão entender. Então, aqui, olha só, eu cortei uns 5 centímetros a mais de cada lado, que é onde a gente vai depois costurar o outro zíper nele, que eu falei pra vocês que o bolso ia acabar aqui. Então, a gente vai ter bolso somente aqui no meio, tá? Então, é isso que eu já fiz para adiantar. Agora, o que eu vou fazer? Vou separar aqui essa parte, essa daqui também, e essa maior aqui também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper, ó, o cursor, ele vai abrir de cima para baixo. Então, presta atenção na hora de posicionar aqui o canal de zíper nessa peça. Vou colocar frente com frente e vou passar uma costura. Faço a mesma coisa com esse outro zíper aqui. Mesma coisa, o cursor tem que abrir, ó, de cima para baixo. Vou colocar frente com frente e vou passar a costura, então, aqui, uma de cada lado. Bom, então, eu costurei aqui o zíper, ó. Fiz aqui uma costura, os 2 estão abrindo pra cima. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele forro, o que tava cortado do mesmo tamanho, e eu vou passar uma costura agora aqui, ó, nas 2 laterais. Vou virar pra cá e vou passar, então, a costura nas 2 laterais aqui, só nas laterais. Costurei e ficou assim. Agora, eu vou puxar aqui e vou desvirar do avesso, ó, desviro. Olha só como é que fica. E aí, eu vou rebater essa costura aqui dos 2 lados. Rebati e olha só como é que ficou. Agora, eu vou pegar aquele outro forro, né, aquela parte de baixo que foi cortada maior. Vou colocar aqui em cima, olha só. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura desse jeito aqui, ó. Aqui, ó, nas 2 beiradinhas aqui e vou refilar. Ó, tá vendo que não precisa cortar nem tão grande, tá? Pode cortar menor.
acho que uns 3 centímetros, né? Eu falei pra cortar uns 5 a mais aqui na lateral, uns 3 centímetros já dá, pra não desperdiçar material, tá? Eu vou até encostar aqui, olha só, sobrou bastante. Então, não precisa cortar tudo aquilo que eu falei, pode cortar menos. Vou passar, então, uma costura aqui e a outra aqui. E ficou assim, ó, o forro. Tá vendo? Ó, nosso bolsinho tá com forro dos dois lados. Ele termina aqui. Olha só como é que tá. Já refilei, passei a costura bem na beiradinha. Agora eu vou pegar as outras duas partes. Presta atenção, tá? Pra colocar certinho. Ó. É desse jeito, a parte maior pra cima, ó, dos dois lados. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, desse jeito, ó. Vou passar a costura e aí eu vou virar e vou rebater. Somente isso, ó, dos dois lados. Então, presta atenção pra não costurar errado. Monta ela aqui assim, tá? Bom, então aqui o espelho da frente tá prontinho. O meu espelho de trás, eu já coloquei também a manta, ó, já fiz as costuras. As costuras, elas têm que estar, ó, certinha, a da frente com a de trás, tá, ó. Então, elas têm que estar na mesma distância, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um fundo nessa bolsa, ó. Eu só cortei aqui o nylon, coloquei a manta acrílica e eu costurei em volta. Esse fundo aqui, ele mede 45 por 11, tá? Eu vou fazer caixinha de leite, mas eu quis acrescentar esse fundo por conta do zíper que ele termina aqui embaixo e não daria pra gente fazer uma caixinha de leite aqui, senão o zíper ele ia ficar aqui, ó, virado pro fundo. Então, eu vou acrescentar esse fundo aqui. Então, eu vou aplicar, ó, vou colocar direito com direito e eu vou costurar ele aqui, ó. Vou costurar aqui embaixo e aí eu vou costurar também no espelho de trás, ó. Então, aqui eu costuro, só para não dizer que a gente não gravou, né, não filmou nenhuma costura, então vou gravar esse daqui agora para vocês verem. O forro é idêntico, tá? Eu só não fiz o zíper, mas é a mesma coisa, faz o matelacê no espelho da frente e de trás e a gente vai colocar esse fundo também, tá? Então, ó, coloquei aqui, vou pegar a minha outra parte aqui, deixa eu só ver se tá certinho, é isso mesmo, é desse lado. Vou colocar aqui o espelho de trás, vou colocar frente com frente e vou costurar também. E aí vocês vão ver como é que eu vou fechar essa peça aqui na lateral. E ela vai ficar, né, com o fundo caixinha de leite, mas ela vai ter um fundo também separado. Não vai ficar aquela costura no meio. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar já aqui a minha alça, antes de fechar a lateral. Então, eu vou pegar aqui. Essa alça aqui, ela tem 60 centímetros, tá? Duas alças, ó, 60 centímetros. Eu não vou fazer alça aqui pra ficar na transversal, porque eu quero somente essa alça aqui, que ela serve tanto pra colocar no ombro, quanto segurar na mão, tá? Ou colocar assim no braço. Então, eu vou colocar somente essa alça, mas aí você fica, né, livre aí pra você fazer o que quiser. Então, eu fiz esse aqui é um sintético cedro. Eu cortei com 8 centímetros e ela no final ficou com 2. Mas você pode usar a alça pronta também, tá? Aquela alça chique, pode usar. Eu vou usar essa daqui. E aí, eu vou costurar aqui no meu espelho. Vou achar o meio. Deixa eu dar um pique aqui pra achar o meio. Que fica mais fácil costurar agora. Pronto, então eu posicionei a minha alça. Ela ficou a 9 centímetros do centro, tá? Não dá pra vir muito antes por conta do zíper. Senão fica esquisito, né? Então, ela ficou um pouquinho depois aqui do zíper, essa alça, tá? De 60 centímetros, vai ficar uma alça boa. Se quiser colocar no ombro, no braço. Já apliquei aqui atrás. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar essa bolsa. Tá vendo o fundo? Ó, vou colocar costura do fundo com costura. Costura com costura. E aí, aqui, essas costuras, elas têm
que bater umas com as outras, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó. Vem aqui, dobra ao meio. E vou fechar aqui. Aí, depois é que eu vou fazer a marcação da caixinha de leite. Aí, agora eu vou buscando aqui, colocar costura com costura. Opa. Ó, vem aqui. Pronto. Então, costurei as duas laterais. Agora eu vou marcar aqui o fundo. Eu vou pegar a régua. Vou marcar aqui uma caixinha de 5 por 5, da costura pra dentro e da dobra pra dentro. Eu não vou cortar aonde tá a marcação, eu vou cortar um pouquinho pra dentro, tanto aqui desse lado, quanto do outro. Ó, onde tá o meu risco, eu vou colocar um pouquinho aqui pra dentro, tá? Cuidado aqui pra não cortar costuras. Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Vou cortar um pouquinho pra dentro. Vou reforçar aqui essa costura. Aqui, ó. Vou reforçar aqui. Vou reforçar aqui. E aí eu abro a caixinha. Vou abrir bem. Jogo tudo aqui pra fora. E vou passar a costura, fechando, ó. Acerta bem, pra não, como tem tecido aqui, pra não sair fora o tecido e acabar costurando só a manta, tá? Então, puxa bem aqui. Costura. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. Agora, eu vou desvirar aqui o meu principal. Então, confere, né, se a costura pegou tudo certinho. Tanto a manta quanto o nylon. Costurou aqui certinho. Outro lado aqui também. E agora, vou colocar essa alça pra cá. Vou pegar o meu forro. Jogo a alça pra cá. Vou pegar o meu forro. Ó, o forro, eu até desvirei aqui do avesso pra mostrar que ele é igualzinho, ó. Coloquei esse fundo, fiz a caixinha de leite, fiz aquelas costuras, tá? Então, agora eu vou colocar ele aqui no avesso, porque a gente vai colocar um dentro do outro, direito com direito. E vai passar a costura na borda, ó. Vou colocar aqui, direito com direito. Já só puxo esse cursor lá pra baixo, ó, pra não correr riscos. Então, ó, coloco aqui costura com costura. Eu vou fechar, mas eu vou deixar uma abertura aqui, ó. Vou deixar essa parte aqui aberta pra poder desvirar a peça. Ó, costurei aqui na borda e deixei essa abertura aqui, ó. Agora, eu vou desvirar a peça por essa abertura. Como é de nylon, né? Só tá um pouco estruturada. Vou puxar aqui as alças primeiro. E aí, eu vou puxando essa peça aqui pra fora. Não tem problema de amassar, por conta do material, né? Aqui a única coisa de sintético, no meu caso, é a alça. Então, eu vou puxar aqui pra fora. E agora eu vou desvirando. Depois a gente passa a costura pra rebater e pra fechar, né? Essa abertura também. Ó, desvirei. Daí agora afunda ela aqui pra dentro. Empurra, ajeita tudo.
for colocar etiqueta, coloca já, se for etiqueta costurada, né? Tem que colocar antes. Vou andar aqui. E aí, agora, vou passar uma costura de pesponto aqui, ó. Toda a volta dela, pra poder assentar, ó, esse forro. E aqui, pra poder fechar, tá? Então, eu vou guardar tudo aqui, botar tudo aqui pra dentro. E aqui eu faço, ó, essa dobrinha. Dobro os dois. Aqui pra dentro. Olha só. E aí, eu já passo a costura aqui, fechando na borda toda. Bom, então agora é o seguinte. Vocês estão vendo esse sol aqui, porque eu tô gravando no outro dia, tá? Tô terminando a peça agora. Eu virei aqui do lado avesso, né? Que seria o preto, que eu tô considerando como lado avesso. E coloquei o meu botão de um lado e o botão do outro. Só que a gente precisa dar um acabamento aqui, porque eu não vou deixar essa bolsa do lado preto, né? Quando eu quiser usá-la com esse lado de fora, com esse botão aqui aparecendo. Então, o que que eu fiz? Vou reservar um pouquinho aqui minha peça. E aí, eu peguei 2 tiras do mesmo sintético que eu fiz a alça. Essa tira tá medindo 18,5 por 5. Então, ela tem 18,5 por 5. Peguei 2 pedaços de recouro, tá? E eu diminuí meio centímetro nas bordas, tá? Então, eu coloquei ele aqui, eu passei cola de contato, colei nesse sintético aqui, que é o cedro. Eu arredondei aqui os cantinhos pra ficar mais bonitinho. E fiz isso 2 vezes, tá? Agora, vou ver se já secou aqui a cola. Eu vou fazer o virado na borda toda, ó. Aproveitando aqui o meu recouro como guia. Então, ó, eu faço aqui a curva toda, a volta toda. Aqui na curvinha a gente vai pegar um furador ou uma faquinha, uma tesoura, que vocês preferirem, pra gente fazer esses cantinhos aqui. Então, olha só. Eu venho aqui, ó, e eu vou abaixar, ó, vou abaixando, seguindo aqui a minha curva, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, bem justinho, ó, e depois eu vou martelar isso daqui pra ficar um acabamento bem bonito. Se você vê que ficou ponta, descola e cola de novo, que é pra curvinha poder ficar bem rente aqui ao recouro, tá? Então, vem abaixando. E aí, eu vou apertar bem, vou martelar, e aí a nossa curvinha vai ficar perfeitinha. Eu vou fazer isso, então, nesses 2 e já mostro pra vocês como que vai ficar. Então, fiz o viradinho dos 2 nas 2 tirinhas, tá? Aqui eu coloquei uma fita dupla face pra gente poder colar um no outro. E agora é o seguinte, eu vou colocar um botão também de imã, que é pra poder o quê? A gente fazer uma alcinha pra poder fechar a bolsa. Então, eu vou ter que colocar um botão de imã aqui, ó, uma parte de cada lado, pra gente poder fechar lá na bolsa, tá? Então, o mesmo botão que eu coloquei na bolsa, eu coloco aqui, certo? E como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou colocar um nessa ponta, aqui, e o outro na outra ponta. Só que eu não estou com o parzinho certo desse daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um desse lado aqui, que é desse tipo de acabamento, ó, que é só fazer o cortezinho e encaixar. E do outro lado, eu vou colocar esse aqui, ó, que tem o duplo acabamento, tá? Mas eu só tô fazendo isso porque eu não tô com o parzinho certo aqui. Então, eu vou fazer essa gambiarra, tá? Então, eu vou pegar o lado aqui que tá sem a fita dupla face. E aí, eu já vou fazer aqui minha marcação, ó.
Vou colocar aqui, vou marcar. Eu vou até colocar ele nessa posição aqui, que vai ser melhor pra costurar. Tá vendo? Eu vou colocar ele de pezinho assim, porque o que acontece? Eu vou ter que abrir as perninhas dele. E aí, eu não quero que chegue perto da onde eu vou ter que costurar, tá? Então, eu marquei. Vou furar aqui onde tá marcado, ó. Furo. Vou furar bastante. Furei. Deixa eu só cortar mais um pouquinho, porque senão ele não vai encaixar. Vou encaixar ele aqui, tá? Ó, coloquei nessa posição, porque se eu colocar ele assim, abrir a perninha aqui, fica muito próximo da costura. Então, não há necessidade, tá? Coloquei aqui, abri, então tá aqui colocado. E o outro eu ponho na mesma tira, tá? Então, se esse aqui eu coloquei nessa ponta, agora eu ponho na outra ponta da mesma tira. Por quê? Porque aqui vai ser o lado de fora, que vai ser o acabamento, tá? Então, ele vai ficar assim, então, meu botão tem que ficar deste lado, tá? Esse daqui, eu vou fazer o furo, mas esse aqui eu vou aplicar depois, porque como ele vai ter o duplo acabamento, esse acabamento vai ficar desse lado, então, eu vou aplicar ele depois, eu vou deixar só esse aqui, mas se você estiver usando esse, tá? Então, você já aplica. Se você for querer usar o de duplo acabamento dos dois lados, aí você não precisa colocar o botão agora, deixa pra colocar depois que costurar, tá? Mas como eu não tinha esse daqui, esse lado aqui do botão de duplo acabamento, então por isso que eu coloquei esse, tá? Então, agora, eu vou colar aqui com a fitinha dupla face. Se você quiser passar cola de contato, pode também. Então, eu vou colar os dois aqui. Capricha aí no viradinho pra ficar bem bonitinho. Tô vendo que ficou algumas pontinhas aqui. Eu vou só consertar essas pontinhas que ficaram e já volto. Então, eu colei, olha só, tá colado. E eu vou passar agora a costura aqui no contorno. Estou com uma agulha agora número 21. Vou até aproximar um pouquinho aqui, ó. A minha agulha é número 21, porque eu tenho aqui 2 camadas do recouro. Esse recouro que eu uso é o 05. E tenho também o sintético aqui feito o virado, né? Então, por isso que eu tô usando a agulha número 21, tá? Se você for usar uma agulha menor, ela vai quebrar, porque tem bastante camada aqui. Ó. E a agulha 21, ela vai costurar certinho. Aqui eu gosto de costurar devagar. Temos aqui o botão. Então, vem devagar. Tá vendo? Temos bastante camadas aqui, porque aqui a gente tem o virado. E o virado faz aquela ruguinha, né? Então, tem bastante sintético aqui. O ponto da minha máquina tá no número 4 agora. Pode colocar no 4,5 também, se você quiser. Mas a minha tá no número 4. Vou puxar o fiozinho pra cá. Aqui não tem botão, então é mais tranquilo. Só vou me preocupar aqui com a curva. Ó, tá vendo que eu venho, ó, pontinho a pontinho, que é pra poder costurar bem na beiradinha. Aqui eu vou encaixar o último ponto, bem no primeiro. Processo e pronto. Vou cortar aqui o fiozinho, vou puxar ele pra cá, nem ficou, né? Ficou os dois para o mesmo lado. Vou cortar, queimo, tá? Esses fiozinhos aqui e nem aparece, ó. Fica bem certinho, nem aparece. Aí agora sim, eu vou colocar. Deixa eu só puxar aqui mais um pouquinho. Não esquece só de queimar, tá?
Pra ele ficar bem arrematado e não desfiar, descosturar, nada. Ó, ficou bem certinho, do jeitinho que eu queria, ó. Ficou bem armadinho, bem durinho por conta do recouro, tá? Agora, vou pegar aqui o meu botão. Vou marcar aqui certinho. Se bem que esse aqui, né, ele na verdade não vai ser um não vai fechar no outro, né? Vai fechar lá na minha bolsa. Então, não tem necessidade de, né, marcar tanto assim, porque vai fechar lá na bolsa, não vai fechar aqui. Então, eu vou vincar bem aqui. Vou furar. E aí, esse botão aqui, ele tem que ser aplicado com o balancinho, tá? Aí, a gente precisa do balancinho. Ó, vou colocar ele aqui. Como eu disse, né? Do mesmo lado que já tava o outro. Aperto aqui. E aí, agora eu vou lá no balancinho pra apertar esse botão. Agora, eu vou pegar a minha bolsa. Eu coloquei aqui minha etiqueta. Esse lado aqui eu coloquei a etiqueta da Clichêria Brasil, né? Que eu fiz com o clichê lá da Clichêria. Eu só coloquei uma fita dupla face aqui só pra segurar, pra ver como é que ia ficar. Mas depois eu vou colar ela certinha, porque não tem como eu costurar, senão vai, né, aparecer a costura do outro lado. Então, eu vou colar ela aqui na minha peça, mas eu só coloquei aqui pra ver como é que ia ficar. E eu amei, achei que ficou muito linda. Olha só, é lá o clichê da Clichêria Brasil. E aí, agora eu vou colocar, então, esse acabamento pra gente poder fechar, ó, a bolsa quando ela tiver deste outro lado. Tá vendo? Aí você pode fazer de outro jeito também, se você quiser, outro tipo de alça. Mas olha só, agora ela fecha, tem acabamento, ó, não fica aparecendo o botão, tá fechadinha. Essa cola ainda vai secar totalmente, né? Essa cola de contato, daí ele vai pegar a forma certinha. Eu vou deixar ela nessa posição pra poder secar e ficar nessa forma arredondadinha. Mas olha só que coisa mais linda. Então, se quiser usar deste lado aqui, tem acabamento. Se não quiser, tira a alça, desvira a peça, ó. Vou desvirar. Não tem problema de amassar, porque é nylon, então não tem problema nenhum. Pode desvirar à vontade, usar de um lado, usar do outro. Pode colocar até roupa molhada aqui dentro, porque ele é, né, um material impermeável. Ó, aí ajeita, né, desvirado pro outro lado, acerta aqui os fundos, guarda, esse aqui pode guardar aqui dentro, ó, guarda aqui para quando você quiser usar, vai que você tá na rua e você quer usar, né, do outro lado. E aí tá aqui, ó, fecho, pronto, a bolsa tá pronta também, ó, desse outro lado. Uma opção, né, para vocês usarem o nylon, que ele não é somente para peça fitness ou para forro. Olha que coisa mais linda que ficou, uma peça super gostosa, né? Uma peça que você pode usar de várias maneiras. Pode usar de tênis, de chinelo, de salto alto, de sandália, tudo ela vai combinar, dependendo do seu look aí. E você oferece mais uma opção para sua cliente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa o like se você ainda não deixou. Um beijo e até o próximo vídeo.